Você sabia que tem uma história por trás do caso de xenofobia do Bobadilla contra o Navarro, jogador venezuelano do Tajeres? Nesse vídeo a gente vai te contar que história é essa. E também vamos dar as últimas atualizações do caso e a nossa opinião. Então, antes de contar pra vocês que história é essa, vamos recapitular um pouquinho e saber em que pé que tá, né, essa investigação. Exatamente. Beleza? Você quer fazer essas honras da casa? Claro. Bom, todo mundo já sabe sobre o fato, né? E a notícia mais recente que tem é a entrevista coletiva que o delegado responsável pelo caso deu na delegacia hoje, para os veículos de televisão. Ele disse que, além do Navarro, também depuseram outros 2 jogadores do Tajeres que serviram como testemunhas que também teriam escutado, né, as supostas ofensas xenofóbicas do Bobadilla. Que seria venezuelano Morto de fome. morto de fome. É isso que ele teria falado. Exatamente. E aí o delegado confirmou, né, aquela história de que os policiais no Morumbis ainda tentaram colher o depoimento do Bobadilla ali no estádio, porém ele já tinha ido embora, né? E aí foi dito informalmente que ele deporia também hoje na delegacia, mas acabou que ele não apareceu. Então, o delegado, ele expediu uma ordem de serviço para agendar esse depoimento do Bobadilla para sexta-feira, para a próxima sexta-feira, né? O delegado deixou bem claro que, caso o Bobadilla não demonstre essa cooperação, que por enquanto não demonstrou, né, com as autoridades, isso pode acabar depondo contra ele, né? Ser um agravante, né? Exatamente, ser um agravante complicador ali do caso dele. O delegado falou que a xenofobia é um crime que se enquadra como injúria racial e, como tal, ele prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Houve a repercussão também a respeito do vídeo e da nota do São Paulo, né? O São Paulo divulgou uma nota que presta solidariedade à vítima, reforça que a instituição não compactua com esse tipo de crime e diz que vai aplicar, não diz que vai aplicar multa para o Bobadilla, mas diz que vai aplicar algumas medidas educativas. Medidas educativas, exatamente. Que ficarão a cargo da área de compliance do clube, né? E o Bobadilla divulgou um vídeo em que ele, antes de pedir desculpa, né, ele diz que foi também ofendido primeiro e revidou dessa forma infeliz e pediu desculpa pro jogador Navarro e disse que se encontrasse com ele pessoalmente também pediria desculpa. Isso. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Pra gente chegar também numa outra... Agora que a gente vai falar dessa história. A cereja do bolo, né? O que pode estar por trás dessa história toda, e antes também de dar a nossa opinião. Que foi um post do colega do Bobadilla de seleção paraguaia chamado Enciso, certo? Que a gente vai colocar aqui. Que saiu em defesa do Bobadilla e nesse post ele colocou uma foto do Enciso sendo, vamos dizer assim, não dá pra dizer que ele está sendo ofendido, mas ele está sendo assim interpelado no jogador Navarro, vítima do caso do Bobadilla, em um jogo da eliminatórias da Copa entre Venezuela e Paraguai. E nesse post ele diz que escutou ofensas do Navarro e que não expôs isso, né? Então tem toda essa questão porque talvez o Bobadilla possa ter comprado uma coisa que já vem do passado, de um ano, né? Você diz que... Foi em 2024 o jogo. Foi um jogo que o Paraguai acabou até vencendo, né? Por 2-1 de virada, venceu a Venezuela. Um jogo em que o Enciso perdeu uma penalidade. E aí as pessoas acabaram resgatando esse lance, né? E aí o Navarro meio que vai acossa ali, né? O Enciso e fala, não dá pra saber o que ele disse, mas fala muitas coisas ali pro Enciso na hora da perda da penalidade. E o Bobadilla tava em campo, né? E o Ferrarese aparece na foto também. O Ferrarese também, né? Que é compatriota também, venezuelano, também da seleção. É engraçado que tá uma bagunça de rivalidades ali. Tá o Ferrarese, o Bobadilla, o Gustavo Gomes também tá. Parece o Gustavo o Gomes. Navarro, então todo mundo ali já brigou uma vez ali com o outro na vida. Na hora que aconteceu o lance, eu até falei pra você, olha, isso aí tem cara de alguma coisa que aconteceu em eliminatória, e eu nem sabia disso, mas parecia meio um caso antigo, parecia alguma coisa meio entalada. Foi estranho, porque foi muito... Até porque, aí a gente vai chegar na nossa opinião e no que foi dito pelo Bobadilla. Até porque foi algo que parece que pensado, não foi um simples xingamento, né?
Não foi que nem os argentinos, os sul-americanos, e tratam os brasileiros mono, não foi. Foi uma coisa pensada, elaborada. Assim, ele não pensou na hora pra falar venezuelano morto de fome. Ele já tinha isso na mente dele, né? Exatamente. E não só o Inciso se manifestou, né, sobre esse histórico, como também a Federação Paraguaia, hoje, emitiu uma nota no Instagram em que ela manifesta total apoio e respaldo ao Bobadilha, né? A gente vai colocar na tela, mas para resumir para vocês que a nota é bem longa, a Federação Paraguaia reafirma a plena confiança que eles têm na integridade, no profissionalismo e nos valores pessoais do Bobadilha, salientando que ele é um jovem que sempre demonstrou compromisso, disciplina e respeito, tanto dentro como fora de campo. Eles falam que também consideram fundamental que, na investigação do caso, seja levado em conta aquilo que o Bobadilha disse nas redes sociais, que foi que ele também foi vítima de uma agressão verbal, né? E também a Federação Paraguaia disse que vai apresentar perante a Conmebol e a FIFA os antecedentes desse caso do Bobadilha, né? Assim como de outros episódios em que os jogadores paraguaios tenham sido vítimas de agressões verbais e atitudes discriminatórias em diferentes encontros internacionais. Então, é isso. Respaldo total da Federação Paraguaia, né, que é a seleção que o Bobadilha defende, ao atleta do São Paulo. Aí eu vou pedir sua opinião a respeito dessa atitude do Bobadilha, né? Que é uma coisa assim injustificável, né? Eu acho que apesar de acredito que esse contexto todo que a gente contou tenha um papel nessa coisa tão direcionada para o Navarro, né? Uhum. Mas eu também acho que não justifica. Não acho que dê pra passar pano pra isso, né? É uma coisa muito feia, uma coisa que você fica até meio assustado. Mas também eu acho que vamos esperar, tá muito cedo ainda, vamos esperar a defesa dele, o depoimento dele, vamos esperar o desenrolar do caso. Segundo a apuração do Alexander Vieira, ele não deve ser afastado pelo São Paulo. Ele apurou junto a pessoas do São Paulo que o Bobadilha não deve ser afastado, não deve ser multado também, que vão ser essas medidas educativas que, na minha opinião, são também muito importantes, porque o São Paulo precisa ali entender, né, a situação. Tem um caso que eu tava comentando com você ontem, do Danilo Avelar, que era jogador do Corinthians e também foi enquadrado nessa questão de injúria racial. E ele fez todo um negócio de letramento racial, de ações junto à comunidade negra, e se demonstrou muito arrependido. Eu acho que é possível ter essa ressocialização nesse caso em específico, né? É aquela coisa, né? As pessoas. A gente tá saindo de defesa aqui imediata. Eu acho que é o seguinte: existe a questão legal. E aí a questão legal, que é a investigação, o indiciamento, o processo em cima dele, tem que ser cumprido. No rigor da lei, né? Independente de qualquer coisa. E isso daí vai se desenrolar. Isso daí eu acho justíssimo, a gente tem que confiar na lei, o que tá escrito na lei. Agora, aí tem essas coisas. É reincidente? Não é. E aí eu acho que entra nessa história que você está falando. Como não se fosse sistemático, beleza, cancelamento. Só que o que a gente fica com receio nessa cultura do cancelamento, você cancelar o cara, você mandar esse cara embora e você perder essa pessoa, qualquer pessoa, não só o Bobadilha, mas assim, alguém que... perder essa pessoa pro ressentimento, pro extremismo. Se você não ensina, você joga essa pessoa para esse tipo pro ódio, pro ressentimento, para esse tipo de lugar, sabe? Isso partindo do pressuposto que esse tipo de manifestação humana é enraizado. A gente nasce, os brasileiros, bolivianos, os europeus, crescem numa sociedade em que esses conceitos de xenofobia, racismo, homofobia, está enraizado. Então, se está enraizado, está em todo mundo. E tem níveis diferentes de entendimento disso, de você superar isso. É isso que eu quero dizer. De você superar isso. O Bobadilha, com certeza, ele está num nível lá abaixo, né? Ainda está bem latente esse preconceito nele. Aí, agora, o que eu vou fazer? Ele tem que ser punido com o rigor da lei. Agora, eu como instituição, aplico uma multa, mas ensina ele, né? Ressocializa ele, porque ele não é reincidente, vamos dizer assim, né? Acho que esse é o raciocínio que eu faço diante disso. E se você achar que eu estou sendo muito ingênuo, que você discordar da gente, ter outra opinião, vocês fiquem à vontade em comentar, em compartilhar e a sua opinião também, né? Exatamente. Acho que um ponto mais feio, entre aspas, dessa história é o fato de que o São Paulo é um clube completamente sem grana, completamente ferrado,
nesse ponto. E o Bobadilla, ele tem 23 anos, ele é um dos poucos jogadores de seleção, né, titular de seleção do elenco. E, assim sendo, ele tem um bom potencial de venda, né? Então, São Paulo também não poderia São se dar Paulo o tá luxo meticulosamente. de se apressar muito nessa história. Uhum. Caso algo muito escabroso seja ali revelado no decorrer desse inquérito, aí talvez o São Paulo haja de uma forma diferente. Mas nesse primeiro momento, em que ainda não foi ouvido o depoimento do Bobadilla, o São Paulo tá optando por essa coisa mais cautelosa, né? É isso, né? Segundo Alexander Vieira, inclusive, ele vai ser relacionado normalmente lá pro jogo contra o Bahia. É isso. Passamos o recado então. Vocês ajudem a gente a participar, comentando. Dá like, dá dislike se não gostou, dá like se gostou. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Tomara que com notícia boa. Beijos.